Saudações literárias! O título original de O Corcunda de Notre-Dame é, na verdade, Notre-Dame de Paris. Um nome que tem tudo a ver com o objetivo central de seu autor, Victor Hugo, à época em que escreveu a história. O livro foi lançado em 1831 e desejava, por assim dizer, elevar a moral da famosa catedral gótica parisiense, a Notre-Dame de Paris, ou traduzindo para o nosso idioma, Nossa Senhora de Paris. Mais que isso, Hugo pretendia chamar a atenção da sociedade para a conservação das construções históricas, já que muitas delas estavam esquecidas e deterioradas pelo tempo. Ainda no século XIX, o título do livro foi modificado para O Corcunda de Notre-Dame ao ser traduzido para o inglês, a fim de que fosse mais atraente para o público. Eu discordo dessa mudança particularmente. Até porque Quasimodo, o cineiro corcunda, divide o protagonismo com outros 4 personagens: a cigana Esmeralda, o arquidiácono Claude Frollo e o capitão da guarda real, Phoebus de Châteaupers. O 4º protagonista eu conto daqui a pouco. O enredo se passa exatamente no ano de 1482, ou seja, no século XV, numa Paris medieval. O narrador, que para mim é o próprio Victor Hugo, nos conduz em sobrevoo pela cidade, passando pelas torres da Notre-Dame, pelo labirinto de vielas escuras, pela universidade, pelo rio Sena, pelos calabouços da Bastilha, sempre capturando conversas de todos os tipos, dos burgueses, dos malandros, dos carrascos e até do próprio rei. Os protagonistas formam um polímero amoroso em torno da belíssima Esmeralda, a cigana dançarina que, com sua esperta cabra de chifres dourados, faz o maior sucesso pelas ruas de Paris. Todos, a seu modo, se encantam por ela. E a história avança partindo desse encantamento e cresce sempre num crescente à medida que o íntimo de cada coração nos é apresentado. Destaco aqui os 2 mais potentes, Quasimodo e Claude Frollo. Esse romance é pontuado por vários contrastes, um constante na obra de Victor Hugo. Aqui o maior duelo é entre a beleza e a fealdade, tanto estética como moral. Esmeralda é bela, meio anjo, meio deusa, meio feiticeira. Quasimodo é o seu contraposto estético, feio, coxo, caolho, corcunda. Abandonado ainda muito pequeno às portas da catedral, ele cresceu ali e logo recebeu a missão de guardar os sinos da Notre-Dame. Ele era o sineiro e, após muitos anos à frente daquele badalar incessante, ficou surdo. A história trata ainda de outros tormentos humanos em permanente embate: os desejos da carne e a pureza da alma, o dever e a vontade, a razão e o sentimento. O personagem mais intenso, na minha opinião, é o arquidiácono Claude Frollo. Dom Claude é o padre responsável pela Notre-Dame de Paris e ocupa uma posição fundamental na hierarquia da igreja. É um homem severo, compenetrado, culto, que estuda os idiomas, a ciência, os astros, as escrituras. Isso até conhecer Esmeralda e ser arrebatado por uma paixão violenta. Imagine o âmago desse personagem duríssimo, rasgado de alto a baixo. E é muito interessante acompanhar, e eu digo interessante no sentido estético, de beleza textual mesmo, acompanhar a degradação moral, física e comportamental de Claude Frollo. E até que ponto ele é capaz de chegar por causa de seu martírio. Há ainda um personagem fundamental a se mencionar. Sim, ela, a monumental, belíssima Catedral de Notre-Dame de Paris, descrita com uma riqueza surpreendente de detalhes. Os interiores, as estátuas, os vitrais, do piso ao teto, da fachada às torres, dos portões aos sinos. A majestosa catedral é o símbolo de esperança em torno do qual gravita a cidade inteira. Ela, a catedral, é a única
que não abomina o corcunda. Ao contrário, associada a ele, ela respira uma relação em harmonia misteriosa. Para Quasímodo, a catedral foi o seu ovo, o seu ninho, e se tornou sua casa, sua pátria, seu universo. Ele cresceu se moldando a ela e se tornou parte dela. Não havia profundidade da Notre-Dame que Quasímodo não tivesse penetrado. Não havia altura que não tivesse escalado. Os sinos, em especial, eram a sua maior alegria. Os malandros tentarão saquear a Notre-Dame. Notre-Dame protegerá uma mulher condenada à forca. Notre-Dame tudo vê e por todos vela. Tudo começa e termina aos pés da Notre-Dame de Paris, de pé desde o século XII. Veja que ao lado da Catedral de Pedra, Victor Hugo construiu uma catedral de poesia. Este é um romance histórico, medieval e trágico, por ser marcado pela violência, pelas injustiças e pela morte. Fique atento às coincidências e às fatalidades constantes. Traços da obra hugoniana. São claras também as referências à paixão de Cristo e a clássicos como um específico de William Shakespeare, revisitados sutilmente nas derradeiras linhas deste romance. Pelo menos essa foi a minha interpretação. O Corcunda de Notre-Dame foi um dos primeiros romances de Victor Hugo e teve enorme sucesso já no lançamento. Mas o mais importante é que, após o livro, de fato, todos os olhos se voltaram para a catedral e para o tema da preservação arquitetônica. Era o que Hugo mais desejava. Sua glória foi tamanha a ponto de seus netos, passeando pela cidade, apontarem para Notre-Dame e dizerem: "As torres do vovô lá". Fala para mim, existe reconhecimento maior? Eu acho que não. Boa leitura e até a próxima.